Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Tiago e vou acompanhá-los durante essa trajetória nossa, preparando este caminho para o sucesso no Enem. Então se liga que nós vamos começar. Muito bem, dentro do Enem, vários temas são correlatos, nós já vimos isso. Dentro da Geografia, não é diferente. Pegando o rol de conteúdos, nós vamos trabalhar aqui em 5 aulas aqueles que aparecem de forma mais contínua nas provas do Enem. Aqueles temas que são mais comuns. E hoje nós vamos começar falando sobre o maior deles, que aparece em cerca de 15% das questões de Enem, que é a questão ambiental. A questão ambiental é extremamente importante não somente para a geografia, mas também é uma temática correlata dentro da área de ciências da natureza. Quando nós falamos de meio ambiente, nós temos um vasto leque de assuntos que podem aparecer. Dentro da prova do Enem, o mais comum são, primeiro, as alterações humanas provocadas no espaço, a transformação que o homem foi gerando no espaço para se apropriar de recursos e adaptando este espaço para ser mais cômodo para a vida humana. Essa alteração acontece de forma histórica e geralmente vem relacionado com a industrialização, e nós teremos uma aula só sobre isso. Outro ponto muito importante é a questão da poluição. A poluição dos rios, a poluição das águas, a poluição do solo e do ar. Quando nós falamos de poluição da água, a questão do Enem, ela vai cobrar uma leitura de texto, uma interpretação de texto e uma solução de problemas. Via de regra, quando nós vamos falar de poluição das águas ou de recursos hídricos, vai aparecer a problemática, alteração climática, alteração do ritmo de chuvas, alteração na distribuição das massas úmidas. Esse assunto é muito importante e vale a pena você dar uma olhada novamente. Aqui no Brasil nós temos vários exemplos que podem aparecer na prova. O primeiro é a questão de São Paulo. No ano de 2015, 2016, nós tivemos uma crise hídrica muito forte. Um outro problema é a questão no sul do Brasil, que nós estamos observando nos últimos anos. Centro-oeste e sul do Brasil estão com as chuvas abaixo da média e grandes cidades, citei para vocês, São Paulo, Curitiba hoje, estão sofrendo racionamento. Então uma problemática que pode aparecer para vocês é a questão de grandes cidades, o grande consumo, a alteração do clima e, por último, a poluição mesmo das águas. Dê uma olhada, estude bem a questão dos oceanos. Hoje é um tema bastante discutido na sociedade, porque nas últimas décadas nós aumentamos o consumo, principalmente do plástico, e esse plástico, quando não está poluindo o solo, quando não está enterrado no solo, que é uma questão importante, ele acaba indo para os recursos hídricos de uma forma ou de outra, vai parar nos oceanos. Hoje nós encontramos ilhas flutuantes de plástico no Oceano Pacífico, maior que muitos países. Não é uma ilha de verdade, é só uma forma de nós representarmos, mas nós encontramos uma grande quantidade de plástico na água. Então vale a pena dar uma olhadinha na questão do plástico e da água. Outro ponto importante são as convenções internacionais. E preste atenção, é muito importante, principalmente quando nós falamos de Brasil, porque o Brasil ele foi pioneiro, ele ajudou, ele contribuiu, principalmente nos anos 90, para a construção de protocolos, para a construção de uma nova política ambiental mundial. Vamos rever alguns pontos importantes. O primeiro é que nós tivemos a problemática ambiental chegando de fato à sociedade no final dos anos 60 e no começo dos anos 70. A Convenção de Estocolmo, nos anos 70, marca a primeira grande convenção mundial sobre o meio ambiente e o Brasil participou, foi pioneiro. 20 anos depois nós tivemos a Eco 92, chamada também de Rio 92. 10 anos depois nós tivemos a Rio +10, em Joanesburgo, na África do Sul, e em 2012 a Rio +20, que voltou para o Brasil. A principal discussão dos anos 70 era a questão da sustentabilidade. O termo sustentabilidade surge nos anos 80. Então a discussão começa sobre os recursos naturais. Nos anos 80 nós temos o termo sustentabilidade sendo criada pela Comissão Brundtland, dá uma olhada nesse assunto. Depois, no final dos anos 80 nós vamos ter a questão do ozônio. A discussão é a camada de ozônio que está lá na estratosfera. O Protocolo de Montreal vai normatizar e vai criar o primeiro grande protocolo que os países vão seguir e diminuir a emissão de CFC. Nos anos 90,
a discussão será em torno sobre o aquecimento global e o dióxido de carbono, a emissão de gases poluentes, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Essa discussão ela se arrasta até os dias atuais. E o marco para isso, que você deve dar uma olhadinha, é o Protocolo de Quioto, que foi escrito em 97, entrou em vigor em 2005 e previa que as grandes potências industriais deveriam diminuir em 5% a emissão de gases derivados da queima de combustível fóssil em relação aos anos 90. E aí tem uns probleminhas. As grandes potências, principalmente Estados Unidos, não aceitaram inicialmente essa proposta, reduzir, dizendo que iria diminuir a economia do país, e hoje nós temos o Protocolo de Quioto empobrecido. Olha só, o Protocolo de Quioto ele foi enfraquecido por um medo de redução das atividades econômicas. Esses assuntos podem aparecer na prova de vocês. Dê uma boa estudada, revise e nos vemos na próxima aula. Sucesso no Enem!